Irmãos, nesse dia Deus quer falar conosco sobre uma história muito conhecida da palavra de Deus, a história de Sansão e também de Dalila. A história, irmãos, de Sansão, ela até mesmo extrapola até mesmo o ambiente assim de igreja, né? Às vezes até mesmo pessoas que nunca entraram numa igreja, nunca escutaram uma pregação, já ouviram falar sobre esse tal de Sansão. Mas quem era Sansão? Sansão, irmãos, ele foi um juiz sobre a nação de Israel. O período dos juízes, ele antecedeu ao período dos reis. O primeiro rei foi Saul, depois foi o rei Davi. Juízes eram homens que Deus levantava, e também mulheres. Havia uma juíza chamada Débora, que governava uma nação por um determinado período, e depois ali que aquele projeto, aquele plano se acabava, Deus levantava outro juiz. Sansão foi um desses juízes. Sansão governou, irmãos, Israel por 20 anos. Uma outra característica de Sansão era que Sansão era um nazireu. Nazireu era uma espécie de um voto que às vezes as pessoas faziam, às vezes até mães faziam pelos seus filhos, quando eles estavam grávidas deles, que aquela criança, aquela pessoa ia ser uma pessoa totalmente consagrada a Deus, não ia envolver com as coisas do mundo, ia ter uma vida separada, às vezes até mesmo coisas muito assim, de forma muito profunda. Um nazireu, por exemplo, ele não ingeria nada de bebida alcoólica, não chegava nem perto de cadáveres, ele não chegava a nada disso. E havia uma característica no nazireu que mostrava que ele tinha esse voto, que era principalmente não cortar os seus cabelos. Então provavelmente Sansão tinha cabelos muito longos. Uma outra característica, irmãos, de Sansão, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre ele, é que Sansão ele tinha uma força física sobrenatural. Provavelmente foi o homem mais forte que já existiu. Deus sempre capacitou essas pessoas, esses juízes, com habilidades diferentes. Um tinha habilidade de liderança, outro de sabedoria. Sansão foi capacitado por Deus com uma grande força. Muito, irmãos, provavelmente, porque talvez na época de Sansão não haviam muitos homens para batalhas, então ele tinha que usar aquela força para proteger a nação. Uma outra característica, irmãos, de Sansão, é que já no finalzinho da sua vida, Sansão se envolveu com uma pessoa errada. Sansão se envolveu com uma mulher chamada Dalila. E Dalila, ela foi subornada pelos inimigos de Sansão para descobrir a origem da força. Havia um grande mistério, por que Sansão era tão forte. Por causa disso, irmãos, eu particularmente acredito que Sansão não era aquela imagem que a gente às vezes tem, sabe? Homem forte, saradão, musculoso. Eu acho que Sansão, na verdade, era pequeno, até mesmo assim, meio franzino, porque se ele fosse muito fortão, todo mundo ia pensar, ele é forte por causa desses músculos dele. Era um mistério. E Dalila, irmãos, ela fez de tudo para conseguir convencer Sansão, para que ele revelasse o segredo da sua força. Ela importunou, ela insistiu, até que enfim Sansão revelou. Ele disse: olha, esta força que eu tenho não são por causa dos meus músculos, essa força é a presença de Deus na minha vida, é uma capacitação que vem de Deus, e o símbolo desta força são os meus cabelos. Se eu cortar os meus cabelos, eu perderei essa força. Depois que Sansão conta isso para Dalila, ela então coloca ele ali para dormir. Ele dorme um sono muito profundo, ela corta os cabelos, ele perde a força. Os inimigos então amarram Sansão e levam ele como escravos. A Bíblia diz então que aqueles soldados inimigos, eles furam os olhos de Sansão, e ele vai terminar a sua vida como um prisioneiro, como um escravo. Porém, irmãos, também no último momento da vida de Sansão, nós temos algo também maravilhoso. Nós podemos ver a misericórdia e a graça do nosso Deus. Sansão se arrepende e ele ora a Deus para que Deus devolva a força dele. E Deus, irmãos, dá mais uma chance para Sansão. Ele tem as suas forças recuperadas e ele cumpre o seu propósito como líder naquela nação. Quando nós olhamos, irmãos, a história de Sansão, nós podemos ver que nós temos um Deus misericordioso, um Deus de graça abundante, como diz Romanos 5:20, aonde abundou o pecado, superabundou a graça do nosso Deus, o Deus que pode fazer tudo novo em nossa vida, o Deus que pode dar mais uma chance para você, o nosso Deus que permite que a gente possa reescrever a nossa história, irmãos. O nosso Deus é um Deus de novidades. Eu posso ouvir glória a Deus por isso. A palavra de Deus diz no primeiro versículo da Bíblia, Gênesis capítulo 1, verso 1, e criou Deus os céus e a terra, fez tudo novo. Mas quando a Bíblia já está quase encerrando, lá em
Apocalipse, lá no finalzinho, capítulo 21, a Bíblia diz: eis que faço nova todas as coisas. Há uma chance para você hoje, há uma oportunidade para você consertar teus erros, restaurar a tua vida e fazer tudo diferente, porque aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Ele te trouxe nesta noite para a presença dele, porque hoje é dia de ele renovar as suas forças para você fazer aquilo que ele separou a sua vida. Levante sua mão, diga comigo: neste dia, o meu Senhor renova as minhas forças. Repita comigo, diga assim: minhas forças estão sendo renovadas. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus por isso? Glória a Deus. E você que está aí assistindo pela internet, escreva aí: minhas forças estão sendo renovadas. A vida, irmãos, de Sansão é uma vida de uma grande ambiguidade, é uma vida de contrastes. Nós podemos ver neste homem, irmãos, um homem absurdamente forte, mas ao mesmo tempo absurdamente fraco. A gente vê em Sansão um homem que tem uma visão ampla, um discernimento grande, pois era um juiz sobre a nação, mas ao mesmo tempo, irmãos, presta atenção nisso, perdidamente cego. Era um homem extremamente irresponsável, pois era um governante, mas ao mesmo tempo extremamente infantil. Um homem ungido por Deus, mas ao mesmo tempo também muitas vezes atolado no pecado. A vida de Sansão, irmãos, revela como que nós podemos muitas vezes perder a nossa vida. Como que nós podemos, de pequenas escolhas, de passo em passo, dia após dia, infelizmente estragarmos e prejudicarmos. Irmãos, a Bíblia é maravilhosa, pois a Bíblia, ela faz questão não somente de registrar as virtudes dos homens, mas ela também registra as suas falhas e os seus fracassos, para que nós possamos aprender o que não fazer. Porque se nós não vigiarmos, irmãos, nós podemos, infelizmente, ter o mesmo destino. Quantas pessoas nós conhecemos, irmãos, pessoas que têm posições importantes, pessoas que deviam ter um comportamento exemplar, que às vezes acabam se comportando de forma tão infantil, não é mesmo? Você sabia que grandes empresas suspenderam festas de final de ano, porque muitos funcionários e principalmente diretores dessa empresa se comportavam de forma vergonhosa nessas festas? Quantas vezes, irmãos, nós vemos pessoas profundamente, pessoas maduras, pessoas que tinham que ter aquele exemplo de conduta, agindo de forma assim como criança infantil. Se nós não vigiarmos, irmãos, casais profundamente apaixonados podem se tornar inimigos. Nós podemos ver pessoas de grandes fortunas acabarem endividadas. Triste coisa é nós vermos pessoas extremamente talentosas, com muitas habilidades, mas que não vivem o potencial que elas têm. Quem conhece alguém que tem muito potencial, mas você vê que ela desperdiça o que ela tem? Não é triste, irmãos? Você olha aquela pessoa, ela não está usando aquilo que Deus deu para ela. Homens e mulheres de Deus, irmãos, pessoas grandemente usadas por Deus, que muitas vezes caem em pecados, e às vezes os pecados daquelas pessoas são até piores antes de elas se converterem. Irmãos, nós precisamos entender: a queda, o esfriamento, o declínio da vida é algo que ninguém está imune. 1 Coríntios 10:12 diz o seguinte: assim aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Não importa o seu cargo, não importa o seu histórico familiar, o seu histórico de vida, se você não vigiar, você pode perder aquilo que Deus tem te dado. Muitas vezes, irmãos, essa queda ela é silenciosa, parece que está tudo bem. Sansão, irmãos, errou várias vezes na sua vida, mas só foi perder a força no final da vida. E às vezes a gente está olhando, a gente está ganhando nosso dinheirinho, fazendo as coisas, e nós pensamos, não, está tudo certo. Mas muitas vezes a queda ela é silenciosa, e por isso precisamos ter os nossos olhos espirituais abertos pelo Senhor. A queda também, irmãos, é progressiva, não é da noite para o dia, não. Ela vai acontecendo aos poucos. E nós podemos ver, irmãos, podemos ver aqui nessa história algumas atitudes que nós devemos evitar, atitudes que nos levam à queda. E a primeira atitude, irmãos, que destrói nossa vida, que coloca a nossa vida nesse trajeto de destruição,
é nós usarmos o que Deus tem nos dado de forma imprudente. Deus deu a Sansão uma força sobrenatural, deu a Sansão um cargo de governante e juiz na nação, deu a Sansão uma unção e uma presença poderosa, mas o que Sansão fez com isso? Usou de forma irresponsável. Ele usou essa força para impressionar mulheres, ele usou essa força para ficar indo em lugares que não deveria ir, porque ele era fortão, ninguém podia vencer ele, então ele entrava no território inimigo, ele saía, ele fazia joguinhos com as pessoas, provocava, quando ficava magoado, contrariado, acabava com tudo. E muitas vezes, irmãos, nós também estamos fazendo a mesma coisa. Deus tem te dado, irmãos, muito na sua vida. Deus tem nos dado saúde, tem nos dado um corpo, emprego, carreira, dinheiro, bens, casas. Ele tem nos dado família, Ele tem nos dado habilidades, talentos, uma inteligência. Ele tem colocado ministérios em nossas mãos. Mas como nós estamos usando aquilo que Ele tem nos dado? Nós começamos, irmãos, a usar de forma imprudente o que Deus nos dá, quando nós esquecemos que Ele é a fonte, Ele é a origem, e Ele é o dono de todas as coisas. Romanos capítulo 11 diz, porque tudo é dEle, tudo vem através dEle, e para Ele são todas as coisas. Tudo que está na sua mão não pertence a você, e não foi você que trouxe para a sua mão. Deuteronômio capítulo 8, versículo 18 diz o seguinte: mas lembre-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir a riqueza. E às vezes, irmão, nós estamos mexendo nas coisas que Deus colocou nós como se fôssemos nós. Esses dias eu peguei meu iPad, e quando eu peguei, na hora que eu fui abrir, irmãos, a minha caixa de e-mail não era a minha caixa de e-mail. Quando eu fui abrir as minhas fotos, não eram as minhas fotos. Então eu tive que chamar os meus filhos e dizer: oi, esse negócio aqui é meu, vocês estão mexendo que não pertence a vocês. Da mesma forma, irmãos, nós permitimos muitas vezes que bênçãos que Deus deu. Quantas mulheres têm um sonho de ser mãe, Deus concede a ela o filho, e o filho toma agora o lugar de Deus. Empregos tomam o lugar de Deus, e nós começamos a achar que somos o dono das coisas. Nós agimos, irmãos, imprudentemente com o que Deus tem nos dado, quando somos insubmissos a Deus e as pessoas que Deus colocou de autoridade sobre nós, e queremos usar aquilo que está nas nossas mãos, do nosso jeito, da nossa forma. Se eu quiser eu faço, se eu não quiser, eu não sei se eu vou repartir ou não. Às vezes começamos ali a permitir o egoísmo dentro de nós, ficamos vaidosos, orgulhosos. Que nessa noite possamos lembrar: Ele é o Deus de todas as coisas, e tudo aquilo que Ele tem dado a mim não pertence a mim, não é do meu jeito, não é na minha hora. Não sei se eu vou servir a Deus, acho que eu vou pedir para tirar o meu nome, não sei se eu vou trazer um alimento. E começamos a administrar como se tudo pertencesse a nós. Nós somos, irmãos, mordomos. O princípio da mordomia cristã, aonde que tudo que está conosco pertence a Ele. E nesta noite nós vamos renovar a nossa vida ao Senhor, consagrar a Ele e fazer Ele Deus acima de todas as coisas. Há uma canção que eu gosto muito que diz: Ele é exaltado. Exaltar a Deus significa colocar Deus acima de todas as coisas, diminuir a nós e dizer: Senhor, tudo pertence a Ti, tudo vem através de Ti, e tudo é para Ti. Mesmo assentado, faça assim com as tuas mãos, e nós vamos cantar este louvor. O Gustavo vai cantar para nós. Entregue tudo a Ele novamente. Fala: Deus, eu me arrependo, talvez não estou usando direito aquilo que o Senhor tem me dado. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre. Diga: Senhor, meus filhos são Teus. Se o Senhor quiser me levar os meus filhos para outro lugar do mundo, eles são Teus, meu Pai. Aquele saldo na minha conta é Tua, Senhor, é Teu. A minha casa é Teu, o meu corpo é Teu, Senhor.
Esse cargo, esse ministério não é meu, ele é teu, Senhor. Tudo que eu tenho pertence a ti. Me perdoe, Senhor, se eu estou desperdiçando, segurando o que o Senhor tem me dado. Cante uma vez, mais uma vez. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Cante com o coração. Eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei. Claro, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Rei. Ele é o dono. Vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Rei exaltado no céu. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus. Aplauda com as mãos, mas a boca glorificando ao Senhor. Aleluia, e aonde você estiver, diga glória a Deus. Diga, Senhor, eu te exalto e te coloco acima de tudo, Senhor. A segunda atitude, irmãos, que destrói nossas vidas, como Sansão infelizmente fez, é a gente começar a tratar o comum como se fosse normal. Tratar o comum normal é a gente olhar e dizer que porque todos estão fazendo, porque é comum que todos façam, significa que é o certo de se fazer. Irmãos, não é porque tem muita gente fazendo, significa que deve ser feito aquilo. É impressionante, irmãos, que como Sansão, antes de perder os olhos físicos, perdeu os olhos emocionais, perdeu os olhos espirituais. Dalila, irmão, subornada pelos inimigos, ela começa agora a fazer de tudo para que Sansão revelasse o segredo da sua força. Irmãos, olha o absurdo que Dalila chega a fazer. Ela fala assim: Sansão, me revela como eu tiro sua força. É como se uma pessoa chegasse para você e falasse assim: me diga o que eu posso fazer para acabar com você. E sabe, irmãos, o que acontece? O pior é que Sansão entra nessa. Sansão começa a brincar com aquela mulher e diz assim: olha, faz o seguinte, para eu perder a minha força, se você me amarrar com umas cordas que foram feitas de tendões de animais meio úmido, você rouba a minha força. Na hora que ele acorda, no dia seguinte, irmão, o que acontece? Ele está amarrado com as cordas. Ele não percebe, ela fez exatamente aquilo. Só que aquilo não roubava força, ele arrebenta. E depois ele diz: não, mas se você me amarrar com cordas que nunca foram usadas, se você fizer umas trancinhas no meu cabelo. E ele faz isso 1, 2, 3 vezes, até que ela chega e fala: Sansão, para com isso, você está me fazendo de boba. Começa a dizer: você não me ama. E o versículo 16, que ela começa a importunar o tempo todo, até que ele cansa e ele fala. Sabe, irmãos, não é porque todos estão fazendo, significa que deve ser feito. E essa, irmãos, tem sido uma das principais estratégias do diabo. E nós estamos em guerra, irmãos. Nós temos um inimigo. E a principal estratégia do diabo até os dias de hoje é fazer a gente ficar se acostumando com aquilo que é errado. E aquilo vai se tornando normal para nós. Eva, no jardim do Éden, irmãos, ela foi tentada por uma serpente que falava. Eu fico imaginando, irmãos, quanto tempo Eva conversou com uma serpente, e aquilo ela não percebeu, que aquilo era uma loucura, que coisa bizarra você conversar com um animal, e ela ficou batendo papo com o animal. E assim, irmãos, nós vamos se envolvendo em pessoas, nós vamos se envolvendo em negócios, nós vamos se envolvendo em situações, e muitas vezes nós estamos cegos e não percebemos que aquilo é cilada. Ei, não se iluda, Satanás também abre portas. Minha mãe dizia, a pastora Clotilde, e ela ensinava: Satanás é assim, irmãos, ele estende um tapete vermelho à tua frente e deixa você ir. Por isso que quando você começa a se esfriar espiritualmente, se afastar de Deus, no primeiro momento as coisas não dão errado, porque se desse errado você voltava rapidinho. Às vezes parece que até melhora, e ele estende o tapete e você vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Sansão, irmãos, errou muito, mas foi só no final que ele perdeu a força. E quando a gente menos percebe, ele puxa o tapete. Coloque as mãos sobre os teus olhos agora. Vamos pedir, irmãos, o discernimento e a proteção do Senhor. Clame agora a Deus. Jesus, Ele te ama e permitiu você ouvir essa mensagem. E Ele quer cuidar de você e proteger você. Pai, abra os olhos dos meus irmãos.
Abra os olhos, ó Pai, dessa pessoa agora para enxergar, Senhor. Enxergar as ciladas, enxergar as armadilhas que Satanás está colocando, Senhor. Essa armadilha, essa cilada que pode ser através de uma pessoa, de um negócio, de um projeto, Senhor. Pai, pedimos agora, ó Deus, a Tua proteção. Dai-nos, ó Pai, a sensibilidade espiritual. A Tua palavra, ó Deus, diz que o Espírito Santo, Ele age como árbitro em nosso coração, colocando aquela paz, Pai. Tudo aquilo que não for de Ti, tira a paz do nosso coração, nos inquieta por dentro, Senhor. Mas além da sensibilidade, nos dê ousadia e coragem para obedecer aquilo que o Senhor nos ensina. Diga assim comigo: nesse dia, os meus olhos estão sendo abertos. Diga bem forte: eu recebo agora o discernimento do Espírito Santo. Pai, eu oro por essas vidas, e Satanás, eu te repreendo toda cegueira espiritual, sai agora, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, você verá nos próximos dias, Deus vai abrir os teus olhos. Você vai começar a enxergar situações como forma que você não enxergava. Não se estranhe se algumas coisas começarem a sair meio diferente, começarem talvez a dar um pouquinho errado, e às vezes você estava tão empolgado com aquilo, e falou assim: por que parece que está dando errado agora? Muitas vezes, irmãos, é Deus te livrando de armadilhas que Satanás coloca. Uma terceira atitude, irmãos, que faz a gente cair na nossa vida e descer ladeira abaixo, é a gente começar a reter e segurar o que nós devemos jogar fora. Irmãos, é impressionante como Sansão, ele confia naquela mulher. Ele confiou numa pessoa errada, e muitas vezes nós confiamos em pessoas erradas. Irmãos, na primeira vez que ela tenta destruir Sansão, o que deveria ser o mais óbvio? Ele cortar aquele relacionamento, mas ele se mantém naquilo, e muitas vezes, irmãos, nós estamos presos, segurando aquilo que nós deveríamos eliminar da nossa vida. Eu sei que há pessoas escutando essa mensagem agora, que Deus já tem falado com você há muito tempo. Corta isso, elimina isso da sua vida, mas você está brincando. Sansão brincou com o perigo. Irmãos, nós temos que entender: Satanás a gente enfrenta, mas tentação a gente foge. Não brinque com o perigo. Sabe, irmãos, nós temos dificuldade de retirar coisas da vida. Nós gostamos muito de ganhar, o ser humano gosta de ganhar, gosta de receber, mas como temos dificuldade em abrir mão, como temos dificuldade em renunciar, como temos dificuldade de dizer não, como temos dificuldade de dizer ainda não, e vencer a ansiedade em nosso coração. Nós estamos agora, irmãos, num período crítico de ansiedade, porque saindo desta quarentena, dessa pandemia, agora começa a vir a ansiedade, e a gente quer trabalhar que nem um louco, para recuperar o tempo perdido. Ei, controle essa ansiedade, e elimine aquilo que precisa ser eliminado, por mais difícil que seja, irmãos. Irmãos, a gente não gosta de retirar coisas da vida. Você sabia que a dor da perda é maior do que a dor do ganhar? Perder, irmãos, dói mais. Vou fazer um exercício aqui com vocês. Exercício de imaginação. Imagine que eu dou para você agora 20 mil reais. Você está uns glória a Deus aí, né, irmãos? É um exercício de imaginação, já falei, viu? Imagina que eu dou 20 mil reais para você. Você ia ficar feliz? Você ia ficar feliz. Agora, imagina que você acabou de perder 20 mil reais. Alguma coisa aconteceu e você vai ter que gastar 20 mil reais. Você perdeu 20 mil, ou foi roubado, tem que consertar uma coisa. O que mais mexeu com você? Aonde foi mais intensa a sua emoção? No você imaginar do ganhar, ou você imaginar do perder? Do perder doeu mais, mexeu mais, porque nós não gostamos, mas precisamos. Mateus 5, Jesus disse: se o teu olho direito faz pecar, arranque; se a tua mão faz pecar, arranque ela, porque é melhor perder uma parte do corpo do que com todo ele para o inferno. Em nome de Jesus, irmão, ninguém vai cortar nada aí, viu? É um sentido, ilustração. Ou seja, mas devemos arrancar aquilo que está nos separando de Deus. E eu quero fazer uma oração por você agora de libertação, pois hoje é dia de libertação nas nossas vidas. Coloque a mão sobre a sua cabeça agora. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, comece a repreender agora. A Tua palavra, Deus, diz que o Senhor veio para libertar os cativos, meu Pai.
as amarras, as algemas, as correntes. Senhor, ó Pai, eu oro agora, Pai, por esta vida que está amarrada, Deus, ó Pai, a uma pessoa, amarrada, Senhor, talvez a um namoro errado, amarrado, Senhor, a uma amizade, que essa amizade, ó Pai, ó Deus, traz influências negativas. Senhor, ó Pai, nós expulsamos agora todas as amarras da vida desta pessoa, Senhor. Essa pessoa que está amarrada a um complexo de inferioridade, essa pessoa que está, Deus, ó Pai, escrava, Deus, ó Pai, de pensamentos. Satanás, eu te ordeno, solta essa mente agora, saia dessa mente, pensamentos de morte, pensamentos de confusão, essa voz que diz para essa pessoa, largue tudo, esta opressão que chega nas madrugadas, eu oro agora e repreendo em nome do Senhor Jesus, todo vício, ó Pai, o vício da bebida, o vício das drogas, o vício do cigarro, da pornografia, eu expulso agora, ó Deus, declaro que esse corpo tenha nojo disso agora, que ele rejeite isso, ó Pai, assim nós oramos e declaramos a libertação em nome do Senhor Jesus, com ousadia. Diga assim: Satanás, solta a minha vida, solta a minha mente, solta o meu coração, pois em Cristo Jesus eu sou livre. Diga mais uma vez: eu sou livre. Diga bem forte: eu sou livre. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus se colocando de pé. Glorifique a Ele. E a quarta atitude, irmãos, de Sansão, que destruiu sua vida, foi ter cedido ao prazer da sua carne e não ter guardado a sua fé. Versículo 16 diz que Dalila importuna aquele homem o tempo todo. Ela o cansava, a Bíblia diz, dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Aquele homem está cansado daquela mulher, ele não aguenta. Ela fala, ela insiste, e quando vem aquela pressão, ele está cansado, irmão, sabe o que acontece? Ele procura agora satisfazer a sua carne, ele procura se aliviar daquela pressão. E Telon diz: quer saber de uma coisa? Tá bom, mulher, chega, não aguento mais, eu vou contar para você, mulher, o que faz eu ter essa força. Se você raspar o meu cabelo, eu perco todas as minhas forças. Quando o irmão Sansão fala aquilo, o que vem? O alívio. Por um curto período de tempo ele tem alívio, porque agora ela não importuna mais ele. Porém, aquele curto período de tempo, livre daquela importunação, custou caro a ele. Custou o resto da sua vida como um escravo, humilhado, fraco, sem os seus olhos, por causa de um pequeno período de alívio. Sabe, irmãos, muitas vezes a vida, ela traz uma grande pressão sobre nós. São decisões a tomarem, às vezes são questões financeiras, problemas familiares, os resultados que muitas vezes não chegam, a gente fica frustrado. Preste atenção, coloque a mão em teu coração, e esse sempre é um momento muito perigoso, porque nesse momento nós vamos procurar ter um alívio para a nossa carne. Não é à toa que Jesus falou: vigie, porque a carne, ela é o quê? Fraca. E quando eu falo, irmãos, de satisfazer a carne, presta atenção, muitas vezes a gente pensa em satisfazer a carne, às vezes a gente pensa assim, em bebidas e drogas, essas coisas. Não, irmãos, é muito mais do que isso. Nós procuramos aquele alívio do momento para se livrar daquela pressão. Muitas vezes, irmãos, esse alívio vem se jogando naquele sofá e ficando horas e horas e horas e horas no celular, maratonando no Netflix. A gente fala que é só mais um episódio, né? Só mais um. E quando a gente vê, menos percebe, às vezes viramos à noite, depois temos um dia que não é produtivo e desperdiçamos tanto tempo.
A gente satisfaz a carne, irmãos, pegando aquele balde de sorvete e começando a comer de forma descontrolada. Pegamos aquele cartão de crédito, começamos a comprar de forma compulsiva na internet. É impressionante que quando você está cansado e você gosta de fofocar, sempre aparece alguém para fofocar junto, porque parece que dá um alívio, né? Sabe por que, irmãos, pessoas gostam tanto de fofoca? Porque quando você fofoca, você não pensa no teu problema. Fofocar é a mesma coisa que beber para esquecer o problema. Porque muitas vezes eu não quero pensar na minha vida, porque muitas vezes a minha vida é sem graça. Eu estou cheio de problema, não quero pensar nos meus problemas, então eu penso no problema dos outros, fico falando dos outros. Começamos a criticar, às vezes trabalhar que nem um louco, corremos atrás dos nossos sonhos de forma desenfreada, cansados, falamos, quer saber do que? Hoje eu vou falar tudo que está engasgado aqui. E falamos que não devia ser falado para a esposa, para o esposo, para os filhos. Muitas vezes vamos para a pornografia, muitas vezes vamos para a bebida. Mas nessa noite, o Senhor Jesus, Ele te renova e você não vai fazer isso. Quando eu preparava essa mensagem, irmãos, Deus me mostrou pessoas que estavam como na beira de um precipício, iriam cometer erros grandes com a sua vida, mas eu vi a mão do Senhor pegando você e colocando Ele no seu colo. O Senhor está cuidando de você. Não perca a sua fé. Diga assim comigo: eu posso perder tudo, mas jamais perder a minha fé. E guardar, irmãos, a fé no nosso coração é, apesar de toda a pressão que possa existir, nós continuarmos confiando que Deus nos ama, se preocupa conosco, que Ele está olhando para nós. Guardar a fé em nosso coração é crer que Ele virá em nosso socorro e suprirá as nossas cidades e fará a justiça e nos livrará. Guardar a fé é crer que o meu Deus, Ele não me desampara, pois Ele diz que estaria comigo todos os dias da minha vida. Por isso, guarde a tua fé, renove-se no Senhor nesta noite, pois as suas forças crescerão agora. Levante as mãos bem alto, comece a adorar ao Senhor. Pai, nós oramos a Ti neste momento. Eu declaro que nossas forças são renovadas, meu Pai. Eu oro por este meu irmão, esta minha irmã que está sofrendo essa grande pressão da vida, Senhor. Ó Pai, talvez a carne está dizendo me satisfaça, talvez é o desejo de largar, é o desejo de falar, é o desejo, Senhor Deus, ó Pai, de satisfazer esses prazeres. Nós declaramos, meu Pai, que a carne é fraca, mas o Espírito é forte. Fortaleça, fortaleça, receba força, receba força, receba força, receba força. Persevera, meu filho, persevera, minha filha. Não perca a sua fé, não perca a sua fé. Guarde a tua fé. Assim nós te louvamos e nós te adoramos. Aplauda ao Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor.